Temendo por sua vida, Paulo Elias não revela de forma alguma aonde está morando. Em uma última entrevista ao Fuxico Gospel, Paulo Elias acabou falando demais e expondo Leia Miranda. Com isso, se as investigações apontarem que Paulo Elias vazou o áudio de Leia Miranda, segundo o advogado Cássio César, que também deu uma entrevista ao Fuxico Gospel, e você vai ver isso agora, Paulo Elias pode pegar até 5 anos de prisão. Para você que achou que a novela Leia Miranda já estava ao fim, você está completamente enganado. Pois fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque você vai ver aqui alguns detalhes explicados pelo advogado Cássio César, e essa novela deve estar apenas começando. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Mover Gospel, e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo gospel e também na grande mídia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para que o YouTube possa estar recomendando os nossos vídeos para você. E bora ao vídeo! Como todos sabem, recentemente saiu um áudio na internet onde o pastor Paulo Elias falava com uma mulher, que diziam ser Leia Miranda. Nesse áudio, Paulo Elias conversava com uma mulher, e nessa conversa eles lembravam de uma noite muito quente de amor. Depois que o áudio explodiu nas redes sociais, algumas pessoas diziam que a voz da mulher era de Leia Miranda. Seu é muito gostoso. A suspeita ainda ficou maior depois que o próprio sobrinho de Leia Miranda, Davi Miranda Neto, confirmou que o áudio era realmente da tia Leia. O caso é verídico. Já existiam diversos indícios e agora a verdade veio à tona. Foi disciplinada pela diretoria por tempo indeterminado e perdeu o controle. Segundo o próprio Davi Miranda Neto, antes mesmo do áudio vazar nas redes sociais, a diretoria da IPDA já teria afastado Leia Miranda e expulso Paulo Elias da congregação. Mas quando Leia viu que o áudio tomou uma proporção maior do que ela imaginava, ela então vem lutando com todas as forças para provar que a voz não era sua. Mesmo Davi Miranda Neto dizendo que a diretoria da IPDA já teria feito uma perícia e comprovado que o áudio era da tia Leia, Leia Miranda contratou um perito que, depois de avaliar os áudios, concluiu que a voz não era de Leia Miranda. Depois de Leia Miranda se pronunciar nas redes sociais com o laudo definitivo do seu perito dizendo que não era ela no áudio, muitos seguidores questionaram a idoneidade do áudio. E a indagação dos seguidores foi: será que um perito contratado pela própria Leia iria dar uma causa perdida para ela? Quando Leia achava que o vento estava soprando ao seu favor, Paulo Elias aparece novamente. E sem medo, de cara limpa, ele fala em entrevista ao Fuxico Gospel que a voz realmente era dele e a de Leia Miranda. Você afirma também que teve um caso com a Leia. É a Leia naquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. O que Paulo Elias não esperava era que suas declarações poderiam afundar mais ainda a sua imagem. Pois, segundo o advogado Cássio César, a declaração de Paulo Elias pode ferir a privacidade de Leia Miranda, e se for provado que o vazamento do áudio tem a ver com o pastor Paulo Elias, ele pode pegar até 5 anos de prisão. Confira o que diz o advogado. Paulo Elias pode ser preso caso seja comprovado que foi ele quem gravou, distribuiu, espalhou e compartilhou esse famigerado áudio. Então, se o Ministério Público oferecer denúncia, significa que ele entende que há um indício de materialidade, ou seja, há na conduta do vídeo a tipificação lá do artigo 218C do Código Penal, ou seja, que é o vazamento de conteúdo íntimo sem a autorização de uma das partes. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se o Ministério Público for oferecer denúncia, ele também precisa ter esse outro segundo elemento, que é a autoria. Ele precisa saber quem é o autor. Então, primeiro, antes de tudo, ele tem que provar que o Paulo Elias é o autor do vazamento. Sabendo, inclusive, que tem que verificar se a gravação ela é legal, né? Ela é legal não, ela é verídica, se a voz não é robótica.
porque senão, aí o crime passa a ser outro, passa a ser um crime contra a honra, ela pode sim entrar com um processo independente do Ministério Público. Lá na frente fica provado que o áudio não é ela, a tipificação vai ser uma. Se ficar provado que é ela no áudio, a tipificação é outra. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Se não acontecer de provar que é o Paulo Elias, não há como processar alguém. Tem que procurar um terceiro para ser processado, o que é mais difícil. Então, mas havendo aí uma conduta, seja crime contra a honra, ou não ficando provado que é ela no áudio e que foi o Paulo Elias que divulgou esse áudio, o que é que vai acontecer? O Ministério Público pode oferecer denúncia e a pena ela pode ser de 1 a 5 anos de reclusão, de acordo com o Código Penal brasileiro. Caso ele venha a ser condenado, os recursos sejam julgados improcedentes a seu favor, e aí, quando houver o trânsito julgado da sentença condenatória, aí sim se faz a aplicação da pena. Se for provado que ele gravou e compartilhou. Se for provado que ele vazou conteúdo íntimo aí. Sem o consentimento, claro, né, da pastora. O consentimento dela, óbvio, não teria, né? De 1 a 5 anos, Cássio. De 1 a 5 anos. A gente acha que... inclusive é uma das penas mais graves, tá? É uma das penas mais graves que o Brasil adota para esse tipo de penalidade. Muitos países que não... Por exemplo, eu tô querendo tirar países que não têm a proteção dos direitos humanos, tá? Países que cortam o braço, que tiram a cabeça, que arrancam os bofs, vamos entrar nesse mérito. A gente vai entrar nos países que são democracias, que garantem o Estado democrático de direito. Então, dentro desses países, o Brasil tem uma legislação bastante severa. Mas na prática, Israel, a pena ela pode se estender até 5 anos, mas nem ser convertida em prisão. Diante do que você falou aí nesse caso, Cássio, era melhor ele ter ficado na dele e não confessado que de fato era ele e ela, ou ele fez certo juridicamente? Do ponto da estratégia... Bom, eu sempre digo que as pessoas elas têm o direito de permanecer em silêncio, porque a Constituição garante que a gente não pode produzir provas contra nós mesmos, né? Então, quando ele vai a público reafirmar que a voz é dele, que é ele que está participando daquele diálogo, que é ela, ele está reforçando a ideia dela ser a vítima de uma conduta aí que traz lesão para os direitos dela. Então, era importante que ele permanecesse em silêncio e não fizesse esse tipo de manifestação, ainda que ele consiga provar que seja ela ali naquela conversa, porque tem a possibilidade de ser comprovado que ele vazou isso. Se ele vazou isso, aí ele vai ter essa responsabilização. Mas você não acha que tudo que você está falando aí só favorece ela, não? Sim, ela é a vítima. Ela é a vítima, perceba. Eu não estou aqui desqualificando a vítima. A gente não pode, de forma alguma, desqualificar a vítima, né? Essa ideia que a gente tem, muitas vezes, de que porque a mulher fez isso, a mulher faz aquilo, a mulher usa esse tipo de roupa, a mulher faz aquilo. Não é essa a ideia. Mas perceba que, quando ele reafirma que é ela e que é ele ali naquele diálogo, ele está trazendo justamente a posição que é contrário a ele. Se ele conseguir provar que alguém pegou o telefone dele, como ele inclusive tem falado isso várias vezes, né, em várias entrevistas, falou aqui, falou no Hafner, lá no canal Voo da Cruz, ele falou sobre isso, que o celular dele, que a mala dele foi extraviada ou perdeu. Esse é o comentário. Se ele provar, Cássio, que pegaram o telefone dele e fizeram isso, e aí, ele pode processar também por dano moral? Então, se ele provar que o telefone dele foi invadido, que o dispositivo dele foi invadido, ele passa a ser vítima também de uma situação. Então, nós temos aí, deixando de ter uma única vítima, para termos 2 vítimas. Aí ele vai se enquadrar naquela situação que a gente falou lá, da lei Carolina Dickmann. Né? É a lei Carolina Dickmann, que a pessoa vaza um dispositivo móvel, fixo, um dispositivo na nuvem, para fins de trazer à tona documentos, fotos, vídeos de pessoas e vazar. E aí ele passa a ser vítima também. Os 2 passam a ser vítima desse invasor. Né? Então aí agora, Cássio, uma outra situação. Eu queria levar a discussão para finalizar a nossa entrevista, faltam só 5 minutinhos, para um outro ponto de vista. Veja, ela é a rica, a patroa, porque ela é coordenadora da fundação onde ele era funcionário dela, e acabaram tendo um caso. A defesa dele poderia construir uma história nesse sentido, de que tipo, ela seduziu ele e acabou dando tudo isso, ele é a vítima porque ele foi seduzido por ela, isso se encaixaria também, não? Não dá para saber, Israel. Primeiro que a lei não proíbe de patrão e funcionário ter um relacionamento. Não proíbe.
O que proíbe é o assédio sexual, que não parece ser o caso aí, né? Não há nenhum vestígio de que pudesse ser um assédio sexual, justamente por eles manter uma relação, eles mantêm uma relação aí de intimidade, de uma relação conjugal. Consensual, melhor dizendo. Então, não dá para fazer esse tipo de raciocínio. A Cristiana Oliveira escreveu: impressionante o machismo estrutural deste país, independente de ser líder religiosa, e ter infligido regras à igreja, caso seja a voz dela, ela teve sua intimidade exposta em público. É isso que as pessoas não estão entendendo, né, Cássio? Que ela também é vítima. Vocês observaram como ele a instiga a falar no áudio, aí já entra no viés mais pro próprio áudio lá. Então, o que a Cristiane fala é isso que eu tenho dito desde o início da live, quando, na verdade, o processo é todo estruturado dentro de uma situação de machismo estrutural mesmo, né? Então, a vítima é ela, não dá para desqualificar a vítima. A gente, muitas vezes, na maioria das vezes, tenta desqualificar a vítima para poder trazer uma situação que beneficia um suposto acusado. Então, nesse momento, com os elementos que tem público, ela é vítima de uma situação. Não se sabe ainda quem é o autor dessa situação, né? Devido não saber se foi ele ainda que vazou esse áudio ou não. Mas, a princípio, eu preciso tratar isso com bastante cuidado, porque ela é a vítima dessa... Agora eu gostaria de saber a sua opinião, ela é muito importante aqui em nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir e eu espero por você aqui no próximo vídeo.